Então, a partir de agora, boa noite para quem está me acompanhando aqui no ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo essa aula gravada. Sejam todos muito bem-vindos a uma aula de dois conteúdos que, para a banca IGDRH, esses dois temas são muito importantes. Primeiro, figuras de linguagem. Por que eu falo que figuras de linguagem é importante? Porque a banca ela pode expandir muito o que ela vai cobrar de vocês. Como assim, professor, expandir muito? Ela pode, de uma certa maneira, misturar nas respostas que ela vai acabar fazendo com vocês, diversos conceitos. Né? E nós analisamos as últimas provas, observamos quais foram as figuras que a banca trouxe, né? Como eu tenho um certo número de figuras, seja de linguagem, né, figuras, tantas outras, ela buscou bastante figuras de construção de linguagem, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, nós vamos chegar até lá na frente, na parte das questões, com vocês já sabendo como é que a gente vai resolver esses problemas, ok? Então, para iniciar a nossa aula, nós temos o quê? A primeira compreensão que temos que fazer é do sentido conotativo e denotativo. O que esses dois sentidos querem dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, quando eu vou falar algo com alguém, eu posso falar de diversas maneiras. Né? Eu posso falar de diversas maneiras. Dentre elas, o mais casual possível. Eu posso falar assim, estou chateado com a pessoa. Estou irritado com a pessoa. Você fala de repente, né? Nossa, eu estou chulo da vida. Eu estou de saco cheio daquela pessoa. Aí você pensa assim, como é que está de saco cheio? Você pegou uma sacolinha e encheu com a pessoa. Vocês perceberam? Agora, quando eu falo assim, eu estou irritado com a pessoa, todo mundo vai entender. Eu me lembro, assim, gente, há muito tempo, eu não sei a idade de vocês, mas eu assinava aquela revista chamada Mad, que era de um tom sarcástico, humorístico, e aí eles fizeram uma vez uma brincadeira com as figuras de linguagem, que eu não tenho mais acesso à revista, acho que eu joguei fora há muito tempo. E aí eram crianças ouvindo a conversa de adultos. E aí eu me lembro, assim, perfeitamente, que pegaram um aspecto que falaram assim, que a mãe havia ido, né, frequentar uma certa religião, e falou assim, nossa, e no momento a pomba gira apareceu. Aí aparece a criança e pensa numa pomba girando. E aí fala assim, não, daí a pessoa deu um passe. Aí ele imagina a pessoa dando um chute na bola, dando um passe. Aí você fala, aí que você percebe a beleza do que é a língua portuguesa. Você fala assim, ao mesmo tempo que para os adultos aquela era uma conversa muito calma, tranquila, porque eles conheciam, né, toda a mensagem, para a criança ela pensou numa outra coisa. Por quê? Porque a criança ela pensou naquela ideia fixa que tem na linguagem denotativa, que é realmente o que as palavras significam. Por outro lado, na linguagem dos adultos, eles estavam usando o quê? Palavras que figurativamente, né, transcreviam aquilo que elas estavam falando. Né? Então, a pomba gira, aí o passe. E eu falei assim, cara, na época eu li, dei risada, né? Mas assim que eu me tornei professor, já me veio à cabeça aquela revista, assim, é sensacional. E aí explica muito bem quando você fala assim, fulano é um palhaço. Para uma criança, ela pergunta assim, mas ela trabalha no circo? Não, porque ela é muito engraçada. Vocês percebem isso? Fala assim, fulano é uma mala sem alça. Mas como assim ele é uma mala? Ele não é uma pessoa? Né? Minha filha é cheia desses porquês da vida. Né? Ela tem hoje 7 anos, ela pergunta, mas pai, como assim? Por quê, pessoal? Porque a linguagem denotativa é realmente o significado da palavra. Vocês podem ver ali, né? Após jogar bola, nós comemos pizza. Então, todas as palavrinhas estão sendo empregadas ali no sentido real delas. Por outro lado, o conotativo traz o quê? João comeu bola na prova de química. O que é comeu bola, papai? O aluno sentou lá, pegou a colher, a faca, né, o garfo e comeu a bola? Não. Por exemplo, comer bola no futebol é jogar muito. Mas comer bola na prova e comer bola no bingo, por um exemplo, é estar distraído, deixar alguma oportunidade passar. Então, assim, observem que o português ele traz isso para a gente. Músicas, por um exemplo, né? Quando o Vando canta aquela coisa sensacional que ele fala, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu eu. O que quer dizer com tudo aquilo? Né? A minha filha agora está assistindo o The Masked Singer, apareceu esse final de semana, a música Sexy Iemanjá, ela não sabe nem o que é sexo, né? Então vocês imaginam, assim, como
né, as propagandas, né, os filmes, os quadrinhos, tudo isso, o cenário musical mexe com o sentido denotativo e sentido conotativo, tá ok? Deu para entender inicialmente o que é denotativo e conotativo? Alguém mais está com problema de não conseguir visualizar a imagem? Né? Porque alguém apareceu ali, dá um feedback, por favor, se a imagem está aparecendo certinho, bonitinho, mixando a imagem aqui agora. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, boa noite. Eu não estou conseguindo visualizar a imagem. Então, às vezes, atualiza a tela do celular, porque ele acaba aparecendo. Eu já passei por isso quando também estou em meet com a escola, em reuniões, eu saio e volto, eu atualizo, ele acaba aparecendo. Tá ok, obrigada. Boa Tá, noite. meu amor? Boa noite. Boa noite. Então, assim, pessoal, olha como é tranquilo entender inicialmente o sentido de conotativo e denotativo, tá? E aí, o que que a língua portuguesa faz, que eu acho que é a parte mais gostosa da língua portuguesa, é falar assim, nossa, tá ok também, Cris? Obrigado. Nossa, eu chorei rio de lágrimas. Nossa, eu estou quase morrendo de cansaço. Gente, ao invés de falar assim que eu estou muito cansado, né, que todo mundo compreenderia, aí você fala assim para uma criança, nossa, eu estou morrendo de cansaço. Ela fala, sério? Você está morrendo? Como assim? O que que eu faço? Por quê, pessoal? Porque eu estou usando uma figura de linguagem dentro da conotação que é chamado de hipérbole, que é o exagero. Observe como uma coisa vai se ligando à outra. Quando você tem uma criança que tem, né, um petzinho, algum cachorrinho, gatinho, passarinho, peixe, sei lá, e esse animalzinho morre. Você já chega uma criança de 7 anos e fala assim, ô, seu cachorro morreu? Assim, o cachorrinho foi morar lá no céu, virou estrelinha canina. A criança fala, é sério, é? Você não vai chocar a criança. Então, o que que você fez? Você disse que o cãozinho morreu, mas de uma maneira mais suave. Então, você usou o eufemismo. Vocês percebem? É uma linguagem conotativa, porque é o sentido figurado, mas ele tem um nome. Se o exagero é hipérbole, suavizar aquilo é o eufemismo. Então, por isso que existe essa figura de linguagem. E quando a gente fala de figura de linguagem, meus amores, a gente quer dizer exatamente o quê? Que a língua portuguesa permite que você tenha esses desvios. Porque quando você tem uma palavra que está fora do sentido dela, é algo errado, é um desvio. Mas esse desvio é necessário para quê? Para que eu tenha uma amplitude maior com aquelas palavras. Tá? Para quê? Para que eu tenha uma experiência melhor, mais sensorial com aquela palavra. Né? Quando eu falo assim, nossa, essa comida me dá água na boca. Você não vai falar assim, nossa, essa comida aguça o meu paladar, aguça a minha vontade de comer. Você fala assim, não, me dá água na boca. Mas como assim te dá água na boca? Se você for uma criança, a comida vai estar com uma colherzinha assim, colocando água na sua boca, está segurando o copo. Vocês perceberam? Que coisa maluca? Então é isso. Espero que todos vocês tenham entendido, então, o que que é a figura conotativa e o denotativo. E o porquê que elas existem, tá? A partir disso, meus amores, e aí que a gente presta um pouquinho mais de atenção agora. Eu vou falar para vocês aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 figuras, dentre muitas outras que existem, tá? Dentro daquilo que a gente viu nas provas da nossa banca, essas figuras, elas podem aparecer ou apareceram, então estão bem próximas de aparecer, porque vem aquela coisa, né? Eu não sei qual que vai cair. Se eu soubesse, eu estudaria só essa com vocês. Mas como a gente não sabe, a gente analisa todas, tá ok? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu ver aqui, quer ver, ó. Tem algumas que eu acho muito legais aqui, ó. Por exemplo, aqui. Só pensem comigo, não respondam ainda, tá? Só pensem. Quando eu falo assim, ó, identifique a figura de linguagem presente na frase. O tempo é um grande escultor. Eu estou usando metáfora, comparação, metonímia ou hipérbole. Gente, a primeira coisa que você tem que pensar, a Jussara já foi lá, metáfora. Tudo bem, Jô.
né? Mas a gente não coloca a resposta agora, tá? Só a resposta mental, pensem aí. Eu penso assim, mas gente, o que quer dizer que o tempo é um grande escultor? Aí eu falo para vocês que a gente vai no passo a passo, fazendo o seguinte, é evidente que a gente não tem tanto tempo no dia da prova, tá? Mas hoje a gente tem. Aí eu pego a minha canetinha e falo assim, ó, tô falando sobre quem? Sobre o tempo. O que eu falo sobre o tempo? Que ele é um grande escultor. Mas espera aí, ele realmente é um grande escultor? Não, o tempo não é. O tempo é algo da existência, né? Não é um grande escultor. Escultor é quem faz esculturas. Aí você fala assim, meu, já percebi ali que eu tenho uma figura de linguagem. Aí eu olho para cá, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, qual dessas figuras, metáfora, comparação, metonímia e hipérbole vocês mais usam no dia a dia de vocês? Se a gente fosse pensar de uma maneira bem rapidinha, ó, é só um teste, tá? A comparação todo mundo usaria. Aí ficaria assim, ó, o tempo é, por exemplo, né? Colocar aqui, quer ver? O tempo é artístico, por exemplo, né? Artístico como um grande escultor, desculpa. Então, sempre que você usou a comparação na vida de vocês, vocês puxaram para essa palavrinha aqui, ó, o como. O como sempre aparece na comparação. Nossa, ele joga tão bem como o Pelé jogava. E aí eu falo assim, por exemplo, se eu falo que ele jogava tão bem como o Pelé jogava, se eu falo assim que ele é o Pelé, eu já não estou mais comparando. Então, vocês observem que é o seguinte, eu tenho que tentar identificar o que aquela construção quer dizer para mim. E a partir disso, nós vamos fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai, como é, deixa eu ver se eu consigo apagar o que eu preciso aqui. Mas aqui mesmo. Agora foi. Como é que eu consigo, amores, observar o que, que o texto quer dizer para mim, qual figura que ele quer que eu observe, tá? Deixa eu apagar isso aqui também, que não é daqui. Então vamos voltar lá para a explicação, só ali, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer a partir de agora. Então é o seguinte, a primeira figura de linguagem que nós temos aqui é o tal do pleonasmo. E, gente, o pleonasmo todos vocês conhecem, por quê? Porque é a repetição da ideia. Sabe o sair para fora? O subir para cima? Tá? Tudo isso que eu repito a mesma ideia. Quando fala assim, sabe aquela nova novidade? O gratuito sem pagar nada? Ou seja, se já é gratuito, já não paga nada. Se é novo, já é novidade. Vocês observaram? Então, o pleonasmo ele faz o que para a gente? Ele tem essa repetição desnecessária das ideias. E todo mundo, a vida inteira, usa pleonasmo. Só que agora você sabe o nome, você sabe a aplicação, ok? Sobre pleonasmo, vocês conseguem identificar quando tem um pleonasmo? Olha só, ela cantou uma canção, mas vai cantar o quê? Ela vai cantar uma feijoada? Ela vai cantar, né, Não, ela vai cantar uma canção. Se eu fosse escrever, é escrever um poema, e tudo bem, mas agora cantar sempre é uma canção. É claro que se eu colocasse para vocês aqui o entrar para dentro, né, vocês ficariam mais tranquilos, mas vocês conseguem observar a repetição das ideias ali? Olha, ela cantou uma canção emocionante. Vocês conseguem identificar o pleonasmo? Deixem um joinha aí se vocês conseguirem entender, por favor, o que é o pleonasmo. Ah, tá ok. E assim, a gente escuta muito criança dizendo, né? A gente até fala com eles depois, né? Não é assim. Deixa eu ver se não some daqui. Como é que eu tiro daqui agora? Alguém sabe que apareceu essa Siri aí? Siri sair. Siri, tchau, sei lá como é que chama isso. Daqui a pouco vai embora. Então, meus amores, isso é pleonasmo, tá? Então, essa repetição das ideias. O próximo passo é tentar entender a metáfora. O que vem a ser metáfora? A metáfora, eu falo assim para o meu aluno, ó, tá aqui, ó. Olha o primeiro termo que aparece quando a gente fala de metáfora aqui, ó. Comparação. Só que o que é essa comparação, pessoal? É uma
comparação subentendida, ou seja, eu tenho que entendê-la sem ser comparação. Foi o que a gente fez na questão anterior, já dando a resposta aí, né? Já trazendo aquele spoiler para vocês. Então, quando você fala assim, ó, na comparação, você sempre vai usar o como. Ah, nossa, a minha vida é como uma montanha-russa, de altos e baixos. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, a minha vida é uma montanha-russa, sem colocar o elemento de comparação, eu estou trabalhando com a metáfora. A metáfora é empregar para, tá, um certo objeto, um certo ser, características de outro ser, mas de maneira subentendida. Né? O que eu falo sempre nas minhas aulas? Por um exemplo, é que a pessoa está perto aqui, mas eu falo assim, por exemplo, eu uso a minha mulher é uma flor. É bonito, né? Falar assim, nossa, a minha mulher é uma flor, é uma metáfora. Mas eu posso falar assim, porque ela tem muitos espinhos, porque ela é murcha, ela é desfolhada, desbotada. Mas eu posso falar que ela é linda, que ela é cheirosa, que ela é, né? E aí eu posso subentender muitas coisas. Por isso que a metáfora, ela é legal, porque ela deixa para a gente entender algumas coisas. Porque é uma comparação subentendida. Deu para imaginar um pouquinho o que é a metáfora e a comparação? A comparação fica explícita, essa palavrinha aqui, ó, o como. Já quando eu falo da metáfora, eu tenho o verbo de ligação, mostrando que eu estou atribuindo ao ser características que é de outro ser. Por exemplo, quando eu falo, sei lá, eu falo que a minha filha, né, minha filha come, eu falo que minha filha é um buraco negro. Por quê? Porque absorve tudo que está ao redor dela, né? Então, quando vocês falam isso para alguém, vocês estão utilizando o quê? A metáfora. E é a figura de linguagem que sempre aparece nos textos, sempre aparece em concursos, por quê? Porque é aquela que ela é mais percebida entre todo mundo, tá? Ficou claro para vocês um pouquinho, então, o que é a metáfora e a comparação? Aqui tem a metáfora aqui, ó. Ah, tá, digitaram errado aqui, ó. Aquele homem é um leão. Aí você pergunta o seguinte, ó, eu joguei essa frase para vocês e falo assim, responda no chat para mim o seguinte, por que ele é um leão? Ah, porque ele tem uma juba maravilhosa? Não sei. Porque ele vive na selva e só come carne vermelha, né, carne crua? Ele é forte, né? Ele grita muito alto, ele tem um rugido muito alto, ele tem uma voz muito alta? Não sei. Pode ser um universo de coisas. Mas o que é mais importante é, aí que vem o X da questão, tá? O homem é realmente um leão? Não é. Então eu empreguei características do leão a esse homem. Vocês perceberam como funciona a metáfora? Eu não preciso dizer o porquê que ele é um leão, mas eu estou dizendo que ele é um leão. Eu falo assim, nossa, o céu é... Por exemplo, eu falo assim para vocês, quer ver? O céu é o teto da minha casa, por exemplo. Mas por que o céu é o teto da sua casa? Né? Aí você vai imaginar um monte de coisas por que o céu é o teto da sua casa. Porque você adora observar as estrelas, ou porque você se sente na sua casa observando as estrelas, ou a sua casa tem, sei lá, né? Você fica na varanda observando as estrelas, não sei. Porque eu estou usando a metáfora. Ok? Tudo bem até aqui, amorecos? Se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Perguntem, por favor. Senão eu vou que nem um trem estrambelhado aqui. Oi, Angela, tudo bem? Ou foi colocar o joinha e levantou a mão sem querer? Gente, acontece isso muito, tá? Eu chamo vocês para conversar daí, porque vai apertar aqui e acaba apertando a mãozinha, mas sem nenhum problema. Então, nós já vimos pleonasmo, metáfora e comparação. Tudo bem? Se alguém quiser ir anotando, eu sempre falo assim, né, nessa sinestesia da educação. Tem gente que aprende ouvindo, outros observando, outros anotando, tá? Então pode anotar pleonasmo e coloca um exemplo, metáfora, coloca um exemplo, comparação, coloca um exemplo. Depois quiser mandar para mim os exemplos para eu dar uma corrigida, para ver se está certo, ok também, tá? O mais importante é que vocês compreendam aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Professor? Oi. Para mim só ficou um pouco confuso essas duas comparações, que as duas estão
Tá como comparação. Agora, o exemplo eu entendi. E aquele homem é um leão, está comparando com o leão, né? Sim. Aí, e agora a caixa, ele comeu uma caixa, ele não comeu a caixa, ele comeu o chocolate. Então, deixa eu só aumentar meu volume aqui para te ouvir melhor, quer ver? Ó? Fale comigo agora para ver se eu consigo ouvir melhor. Então, Ah, sim. melhor? Sim, agora eu estou ouvindo, Edilene. O que eu não entendi foi essas duas comparações, que está diferenciando o conceito, né? Mas o exemplo ficou claro que aquele homem, ele é um leão, está comparando Sim. com um leão. E agora, quando ele fala, ele comeu uma caixa de chocolate, ele não comeu a caixa, ele comeu o chocolate. Exatamente. Mas qual o sentido das duas comparações aí? Então, por que a gente fala uma comparação mais objetiva, tá? É porque ele compara... talvez a palavra comparação tenha ficado um pouquinho estranha, né? Mas ele faz uma relação entre a caixa e o que está dentro da caixa, né? Que é o próprio produto. Então, acho que a palavra comparação, parece que tinha mais uma explicaçãozinha mais ali, quem acabou fazendo a aula que tirou essa palavrinha mais. Mas é uma comparação mais objetiva, por quê? Porque ele faz uma relação entre a caixa e o seu conteúdo. Porque se você for pegar a explicação sobre metonímia, vai estar assim. Vai estar assim, a substituição de um termo pelo outro. Como se você estivesse usando também uma relação subentendida, tá? Talvez fique um pouquinho diferente essa palavra, depois na próxima eu vou mudar, vou pedir para que mudem essa palavra comparação. Mas como trata-se de comparação mais objetiva, seria como aqui, ó, aquele homem é um leão, eu substituí, tá, os atributos do leão pela própria palavra leão. Eu faço uma comparação subentendida. Aqui seria, teoricamente, algo bem próximo, por isso falo que é mais objetivo. Porque eu vou substituir... Só um minutinho que deu um tilt na minha TV aqui. Eu vou substituir o quê? O próprio produto por si, ou pela marca, ou pelo conteúdo dele. Então, por isso que eu falo que é uma comparação um pouquinho mais objetiva, tá? Não sei se ficou bem claro, mas eu vou colocar uma outra palavrinha ali para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Para ficar mais fácil. Eu acho que ficaria melhor. O exemplo em si eu entendi. Então. Entendi. Mas a palavrinha, comparação que pegou, né? O conceito ali é que acho que teria uma palavra assim para a gente diferenciar, né? Então, eu coloco assim, ó, tá, troque comparação por uma relação mais objetiva. É uma relação mais objetiva. Porque daí eu estou trocando algo por algo que pertence a ele também, tá? Fala de proximidade vizinha, tá vendo? Ó, ele troca alguma coisa por algo que ele contém. Por exemplo, assim, quando você fala assim, olha, eu comi um prato de arroz. Você não comeu um prato de arroz. Então, você trocou, né, o prato, que é o objeto, pelo conteúdo, que é o arroz. Quando você fala assim, ó, eu tomei uma Coca-Cola. Você não tomou Coca-Cola, você tomou refrigerante. Você trocou a marca, no caso, você trocou o refrigerante, o líquido, pela marca. Então, quando a gente fala de metonímia, é isso, é uma substituição lógica de algo por alguma coisa, ou que ele contenha, ou que pertence a ele. Eu acho que substituição ficaria melhor. Eu vou até trocar aqui depois, vou até colocar um asterisco aqui para a gente rever isso daqui depois, tá, meu amor? Então, obrigada, Bruno. Tá? É porque, assim, eu estou vendo esse material aqui, mas depois eu peço para alguém consertar lá. Então, essa substituição acho que fica mais tranquila, né? Até tem um poema que fala, né, sobre... não vou lembrar bem o poema agora, mas fala sobre o bondinho, né? Ele fala que o bondinho são vários olhos observando a cidade. Não são os olhos observando a cidade, são as pessoas, né? Então, eu troquei a pessoa, o humano, por algo que pertence a ela, que são os olhos. E aí vocês vão observar um monte de substituições que a gente faz e a gente nem percebe. Quando você fala assim, eu tenho, sei lá, um celular, você não fala assim, eu tenho um celular e tal. Você fala assim, eu tenho um Motorola, eu tenho um iPhone. Né? Então, você trocou o próprio objeto, o produto pela marca. Tá? E aí que eu falo para vocês o seguinte, por que a figura de linguagem é metonímia? Porque se a pessoa não entendeu o referencial, a quem substitui, a pessoa não consegue entender, tá?
Alguém colocou aqui, quer ver só? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar, eu preciso voltar mais vezes aqui para olhar o chat de vocês. A Jaque perguntou aqui, professor, estou entendendo que metáfora mexe com a nossa imaginação? Sim, ele permite isso, tá? É isso mesmo, Jaque. Ele é uma comparação subentendida porque ele permite que a gente imagine algumas coisas, tá? Agora eu posso falar assim, ó, a minha casa é de boneca, eu vou imaginar assim, ela é de boneca, mas por quê? Porque ela tem muitas coisas infantis, ou ela é rosa, tá? Então eu subentendo aquilo. Eu entendo a metáfora, mas eu subentendo o que ela quer dizer, tá? Metonima assim na proximidade vizinha? Sim, Nathalie, exatamente. Comi 2 pratos, querendo dizer que repetir a merenda. Exatamente, Elaine. Eu tomei uma xícara de café, seria a metonímia? Seria, Kelly. Seria, tá? Você fala assim, por exemplo, o supermercado, tá? Que tem que Bragança, eu fui ao Mendonça. Você não foi ao Mendonça, você foi ao supermercado chamado Mendonça. Você fala assim, por exemplo, eu fui ao Mendonça, você pode imaginar uma série de coisas. Você fala isso para vocês, né? Por exemplo, aqui, eu usar aqui em Bragança, pode ser para vocês, nossa, ontem eu fui ao Porcarias. Nossa, o que é o Porcarias? É um barzinho aqui muito bem frequentado, mas uma porcaria se chama o bar. Olha que coisa horrenda. Por quê? Porque você empregou a metonímia, ou seja, aquela a proximidade, né, dos sentidos da palavra, mas você não usa a palavra corretamente, tá? E por isso que é uma figura de linguagem, porque também fica ao cargo do receptor entender a mensagem do emissor. Alguém colocou uma música aqui, né? É uma ideia que existe na cabeça e não tem intenção de acontecer. Lembra da música do Lulu? Oi, Jocélia. A metonímia substitui um termo pelo outro, não é isso? Por algo pertencente a ele mesmo. Ah, tá, porque ficou não bem confuso aqui, né? Metáfora e metonímia, né? Ficou bem... Depois eu pedi para corrigir aqui. Mas a ideia você entendeu, né, Jocélia? A minha preocupação é essa. O conceito você entendeu? Tá, tudo bem. Que é substituição, então, de um termo, né, por algo próximo pertencente a ele mesmo. Seria como Lee Calmons, Machado de Assis? Amor, aí você vai achar isso até em comerciais de televisão, tá? Não precisa nem longe, é claro que neles também, né, acontece a metonímia. Mas por exemplo, vamos pegar Pampers, né? Eu me lembro que tinha uma parte do Pampers que falava assim, o bumbum da criança agradece, né? Mas não é o bumbum, é a criança inteira que agradece, né? E você pega a parte pelo todo. Eu me lembro dos comerciais, por isso que eu falo, é linguagem que está presente nos comerciais, tá? Nas músicas. A minha filha é uma bênção, seria metáfora? Sim, a minha filha é uma bênção, sim. Por quê? Porque a bênção tem todas as coisas boas, né? É uma metáfora, sim, Irani. É aquela menina uma boneca também. Tomei leite com Nescau, né? Exatamente, Nathalie, é o achocolatado, né? Pronto, é essa a essência, tá? Da metonímia. Ela fica muito clara, pessoal. Muito clara, porque você fala assim, nossa, seus olhos dizem coisas, né? Mas não são seus olhos que dizem, quem dizem é a sua boca, né? Daí a gente observa assim, mas os olhos pertencem à moça, né? Enfim, ficou claro, então? Vamos lá, deixa eu só me antever aqui a série, deixa eu fazer assim, quer ver, Jô? Fazer assim, ó. Eu vou pagar isso aqui para consertar depois aqui, pedir para consertarem, tá? Ela comeu uma caixa de chocolate, tá ok? Nossa, ela comeu, sei lá, ela comeu um talento como se fosse o último do mundo. Ela comeu talento, ela comeu chocolate, né? Posso prosseguir? Tá tudo ok agora? Tá bom, meus amores. Então, como um farol, aí já tem a comparação, né? Seus olhos brilharam para mim, aí ela não tem tanta metonímia, né? Aqui, ó, seus olhos brilharam para mim, eu vou ter, nossa senhora, um negócio chamado sinestesia, porque eu misturo os olhos, né, que é o olhar, com um brilhar que vem a ser com a luz. Mas assim, mas tem a comparação no comecinho ali, tá, Rebeca? Gente, tá?
Que belezinha. Na hipérbole, eu tenho o quê? O que eu falei para vocês agora há pouco, eu tenho o exagero, né? Olha lá, já disse isso 1 milhão de vezes. Você disse realmente 1 milhão de vezes? Não, você disse 2, 3. Nossa Senhora, parece que eu corri, sei lá, 500 quilômetros. Não, você correu 2 e está quase infartando. Mas então, sempre que a gente fala da hipérbole, é o exagero, seja para coisa boa, seja para coisa ruim, tá, pessoal? Não quer dizer, não tem essa intenção de ser bom ou ruim, mas é o exagero mesmo. Então, assim, quando vocês observem, né, vocês observem que, deixa eu ver se tem algum exemplo de algum comercial. Eu me lembro um agora, que eu sempre vejo do Airbnb, que é alguma coisa assim, que sempre eles usam exagero, a hipérbole mesmo, né? E o último que eu vi deles falava que um grupo de amigas viajavam e estão todos no mesmo banheiro, né? Tomando banho, secando o cabelo, olhando para o espelho, né? Passando perfume. Olha o exagero, né? Claro que isso não existe na vida real, nunca teremos 5, 6 amigos no mesmo banheiro ao mesmo tempo. Mas é o exagero, é hipérbole. Então, tudo aquilo que é de maneira exagerada, né, exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Quando ele fala, né, nossos destinos foram traçados na maternidade, é poético, mas é exagerado. Porque é evidente que não foi traçado lá, mas ele quer mostrar que o amor é muito grandioso entre eles. Tá? Comi muito, vou explodir. Perfeito, Juciné, perfeito, exatamente isso. Nathalie, e aí que é o grande X da questão. Nas provas, pessoal, só vão ocorrer 2 ou mais tipos se a pergunta trouxer na sua resposta 2 tipos ali de figuras. Caso contrário, não. A banca não é nem maluca de fazer isso. Por isso que nem todas as bancas cobram figuras de linguagem, elas cobram conotação e denotação, isso sim. Mas essas figuras por si, elas não cobram por quê? Porque é muito, muito, muito difícil você identificar, né, a figura de linguagem ali, se você não conhecer. Agora, se tiver 2, então, e é para aquele aluno que sabe bastante, ele ficar em dúvida, pessoal, a questão pode ser anulada, se ele observar, mas espera aí, isso aqui pode ser personificação junto com sinestesia, isso aqui pode ser uma hipérbole junto com uma metáfora. Então, eles não fazem isso, tá, meu amor? Geralmente, é uma figura só dentro das frases, tá? Exatamente, Edilene. É o que eu falei, né? Você trocou o livro escrito por Jorge Amado para o que pertence a ele mesmo. Então, você leu Jorge Amado. Perfeito. Como colocar ele achocolatado, né? Eu troquei a ideia do achocolatado pelo próprio nome dele. Então, é a substituição próxima, está bem próxima. E aí, né, você pode imaginar muitos usos para ela. Estou morrendo de cansaço? Sim. Perfeito. Então, hipérbole também acho que já foi ok, né? Já posso ir para a próxima? Porque por mim ficaria horas falando com vocês aqui, amores, com um monte de exemplo, mas a gente tem um cronograma a cumprir. A parte mais chata do português é essa, o tal do cronograma. Agora, o que vem a ser personificação ou prosopopeia, pessoal? Se na prova tiver personificação, ok. Se tiver prosopopeia, é a mesma coisa. Então, o que quer dizer essa personificação ou prosopopeia, pessoal? É quando você emprega a outros seres ações, sentimentos que são só dos seres humanos. Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. O gato disse para o cachorro. Ou quando você fala assim, né? Nossa, a lua sorriu para mim. Ai, meu Deus, a lua sorriu para mim. Ou quando você fala, né? A lua me traiu. Lembrei da banda agora. Então, observe que você está atribuindo a outros seres ações, sentimentos que são relativos apenas aos seres humanos, tá? Vocês imaginam alguns outros exemplos aí? Outro exemplo de comercial muito, é da minha época, não sei se é a época de vocês, quando a Pepsi lançou os limões, ou quando a Arcor trouxe as tartaruguinhas, né? Estúpida, lembro muito bem, porque a Arcor tem aqui em Bragança, ou quando uma cerveja, eu acho que era a Brahma, que refresca o pensamento, trouxe a tartaruguinha fazendo embaixadinha na época da Copa do Mundo. Então, tudo isso é o quê? Ou é prosopopeia, que também pode ser personificação, tá? Então, nos textos, vocês, né, eu leio muito com os meus alunos
um texto, que eu não vou lembrar de quem que é agora, que fala assim, o lago mudo. Mas por que o lago mudo, né? Porque o lago não fala nada, né? Então, mas o lago fala? Não, o lago não fala, mas o lago mudo quer dizer que o lago ali não trazia algo que o cara esperava que ele trouxesse, tá? Então, eu estou empregando todas as ações humanas a outros seres, tá? Acho que essa é mais tranquilinha também, né? Assim como a hipérbole, a personificação ou prosopopeia também é mais tranquila. Deu para entender também, então? Posso passar para a próxima? Olha lá, o joinha disse sim para mim. Não foi o joinha que disse, né? Foram vocês que disseram e o joinha ele representou. E por isso que eu falo, se vocês deixarem aqui, eu vou colocando exemplo atrás de exemplo das coisas que vocês vivenciam. Ah, mas professor, mas na prova vão cair textos difíceis. Não, gente, porque a figura, ela funciona para isso e funciona também para os textos mais difíceis. Talvez no textos mais difíceis seja um pouquinho mais trabalhoso você identificar ali por conta das palavras, mas não por conta da classificação, ok? Olha a sinestesia que eu falei agora para vocês. Indica a troca dos 5 sentidos em uma frase. Né? Sabe quando você fala assim, nossa, seu perfume é muito doce? Gente, o perfume mexe com qual dos nossos sentidos? O olfato. Doce mexe com quem? Com o paladar. Né? Então, vocês estão misturando ali os sentidos. Os 5 sentidos, né? Que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Nossa, suas palavras foram muito rústicas, né? Suas palavras, né, me feriram, mas palavras não ferem, né? Porque ferir é dor, é sentimento, é tato. E esses vão misturando tudo, perceberam? Então, por exemplo, saboreava a música clássica enquanto o doce vento tocava sua face. O vento não pode ser doce, né? Porque vento eu falo de tato, de sentir na pele, e o doce, como eu já falei para vocês, é o paladar. A saboreava a música clássica, a mesma coisa, a música é a audição, e o saborear, de novo, é o paladar. Então, essa mistureba, tá? Obrigado, Jaque. Vocês estão percebendo como é que a sinestesia funciona? Então, anotem aí, né, que é a troca dos sentidos. Então, você fala assim, por exemplo, deixa eu ver um outro aqui, quer ver? Sabe quando chega aquele prato maravilhoso, de como se fosse assim, nossa, eu estou comendo com os olhos? Eu falo assim, não, não tem como, né? Porque o comer está falando de novo de paladar, o olho está falando de visão, né? Nossa, eu devorei aquele prato com os olhos. Então, é tudo isso, essa jogadinha, tá? De você misturar os 5 sentidos. Tudo bem também sinestesia? Né? Se for empregado também, acho que dá para a gente perceber bem essa colocação da sinestesia. Eu estou percebendo o número de joinhas diminuir ali, tá? O que está acontecendo? Ficou difícil a sinestesia? Ah, não, deu para entender então? Então, eu fico feliz. Fico feliz que vocês conseguiram entender. Agora, nós vamos entrar em algumas figuras que elas são, assim, tão usuais para a gente que a gente mal percebe. A resposta seca, muito bem, meu amor. É porque a resposta tem a ver com, então, a audição, e seca tem a ver com o quê? Seca. Pode ser alguma coisa tátil, né? Teoricamente, uma coisa que você sente, né? A secura de alguma coisa. Enfim, agora começa aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Deixa eu ver se são todos que a gente usa. Nem todos, mas a grande parte ali a gente usa no nosso dia, a gente nem percebe. O que é a antítese, pessoal? A antítese nada mais é do que... Deixa eu só ver se tem uma outra coisinha junto aqui. Tem aqui o paradoxo. O que quer dizer a antítese, pessoal? É você opor duas coisas, tá? Da qual você está falando. Por exemplo, assim, a gente viu isso na última aula, né? Quem é o antônimo de dentro? É fora. Quem é o antônimo de luz? Escuridão. Então você pode falar, né? Aqui dentro da minha casa
havia uma escuridão, enquanto lá fora a lua iluminava todo o céu. Então, olha o jogo de antítese aí, né? Eu tive dentro e fora escuridão e brilho, né? Que eu usei ali. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, quem são as palavras antagônicas ali, né? Guerra e paz. Então, quando vocês observarem na questão de vocês duas palavrinhas que se opõem, gente, pode colocar lá antítese sem nenhum probleminha. Aí vem a pergunta, que eu não vou lembrar de quem fez agora há pouco, de misturar, né, as figuras. Por exemplo, eu poderia ter uma metáfora junto com uma antítese? Poderia. Quando ele fala... É que não é, né? Como é que é? Ele fala que, né, que ela é fogo, eu sou paixão, alguma coisa assim que o bando fala, né? Você é fogo, eu sou paixão. Até porque fogo e paixão não são ideias contrárias, né? Mas eu poderia falar que ela é luz e eu sou escuridão, por exemplo. E aí sim, tá, meu amor? Você observa duas coisas. A metáfora, quando eu falo que você é luz e ele é escuridão, e a antítese entre luz e escuridão. Percebeu? Então, assim, é uma manobra muito arriscada para uma banca, tá? Colocar duas figuras dele. Ou ele pode até ter as duas figuras, tá? Mas nas respostas, eu não ter as duas. Tá? Isso pode acontecer, tá, meu amor? Isso pode acontecer. De aí eu ter duas ou três figuras e elas não estarem na resposta, só tiver uma delas nas respostas. Isso pode acontecer, tá? Você é luz, é raio, estrela e luar. Adoro essa música, né? Então, vocês observaram como a antítese ocorre. É exatamente assim, ó. São os opostos em figuras diferentes. Tudo bem? Mas, professor, por que o senhor falou que são opostos em figuras diferentes? Olha, ele fala aqui, ó, a guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Então, a guerra e paz estão, claro, né, se opondo, mas em objetos diferentes. Tudo bem? Por quê, pessoal? Vou dar um pulo aqui, ó, por conta do queridíssimo paradoxo. O paradoxo também são ideias opostas, mas no mesmo ser. Sabe quando você fala assim, nossa, ele tinha um sorriso triste? A primeira coisa que eu trago para os alunos é para eles entenderem, né? O que é um sorriso triste? Porque o sorriso é alegria, triste de tristeza. Como é que uma pessoa pode ter um sorriso triste? Só por conta do paradoxo, que são duas figuras opostas coexistindo no mesmo ser, tá? Então ele tinha um grito muito suave, ou ele sussurrava bem alto, mas sussurrar fala baixo, bem alto é o oposto dele. Então vocês observem, né? Nossa, ele tinha uma doçura maléfica, né? Então isso é o paradoxo. Acho que vocês já viram a palavra paradoxo 1 milhão de vezes na vida de vocês. Talvez a gente não conseguisse nem entender até hoje o que era o paradoxo, mas hoje vocês entenderam, que são duas figuras opostas existindo no mesmo ser. Ah, tem o paradoxo do tempo, por um exemplo, né? Por quê? Porque o tempo existe, ao mesmo tempo ele não existe. É por isso que chama o paradoxo do tempo. É por isso que chama paradoxo tudo aquilo que eu emprego para alguém, mas o emprego desse alguém traz duas figuras opostas. Deu para entender? Na antítese, eu tenho o quê? Objetos, conceitos opostos em momentos diferentes, tá? Pode ser objetos diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes. Tudo bem? Mas agora, quando eu coloco os dois numa caixinha só, dou de presente para alguém, pessoal, aí eu estou falando de paradoxo. Ficou claro para a gente entender antítese e paradoxo? Deixa eu ver se eu vou lembrar de alguma outra coisa, de alguma música que possa trazer isso para vocês também. Eu lembro do Eu Sou Fogo, Você é Paixão, mas não são antagônicos as figuras. Mas é só vocês imaginarem isso, tá? Construam aí uma frase, se vocês quiserem, aí vocês podem colocar doce, salgado, tudo aquilo que for de sentido oposto, tá? Né? O agridoce, por exemplo, o sabor agridoce é o maior paradoxo do mundo, né? Porque o agridoce mistura o azedo com o doce, né? Quando você come ali um queijo com um molho de goiaba, por um exemplo, você fala, é agridoce. Você está pegando o salgado com o doce na mesma figura. Então, professor, então Romeu e Julieta, aquele doce, é um paradoxo? Tá? O doce e o salgado existindo dentro do mesmo prato, tá?
uma paz terrível, exatamente. E a antítese, então, figuras opostas em momentos opostos. Tudo tranquilo até agora? Que bom que estamos bem até agora. O eufemismo, eu já disse para vocês agora há pouco, né, que ele traz o que? Olha, abrandar a mensagem. É evidente, pessoal, que quando eu falo, né, de uma maneira mais doce, mais suave para uma criança, seu cachorrinho foi morar com Deus, é um contexto mais tranquilo, mas posso falar, olha, o fulano bateu as botas. Eu falei isso para os alunos, assim, mas professor, o que tem a ver bater as botas com morrer, né? É porque daí, quando a pessoa está no caixão, ele bate as botas ali, né, para ficar no caixão, né? Então, tem que explicar esse contexto para os alunos. Mas é só assim que existe o eufemismo? Não, pessoal. Né? Se eu falar, por exemplo, assim, que uma pessoa praticou um delito, quando eu falo delito, eu estou só avisando aquilo que ele fez. Ele roubou, ele matou, tá? Ou quando alguém mente para você, fala assim, não, ele só faltou com a verdade. Então, tudo isso traz a ideia de eufemismo, tá? Eu substituo um termo que poderia parecer agressivo por um termo mais brando. Tá? Ali fala, né, aquele rapaz não é legal, ele subtraiu o dinheiro. Ele não subtraiu o dinheiro, ele roubou o dinheiro, né? Ele se apropriou daquilo que não era dele. Então, quando, por exemplo, assim, o fulano é chato? Não, ele só não convive bem com a gente. Você deixou de falar que ele era chato porque ele não convive bem com a gente. Fulano é fedido? Não, ele só tem um odor excêntrico. Meu Deus do céu, esses vão inventando um monte agora, tá? Para suavizar essa ideia de eufemismo, tá? Ela é fofoqueira? Não, ela só espalha as notícias mais rapidamente do que o vento, mas fora isso, beleza, ela é uma pessoa muito agradável. Deu para entender, então, o eufemismo? Mas professor, como é que vai cair na nossa prova? Exatamente assim, meus amores. Ele vai trazer dentro de um texto uma suavização de um termo, tá? Para deixá-lo menos agressivo. O professor é gordinho, né? Ele só come um pouquinho a mais do que a barriga permite. Vou chegar daqui a pouquinho lá, tá, Edilene? Quais são as perguntas mais cobradas? Vocês vão ver lá com a gente, tá? Segura um pouquinho que a gente chega lá. Meu avô virou estrelinha. Se eu falasse para minha filha há um tempo atrás, eu disse, nossa, o vovô virou estrelinha. Ela vai achar que aquele movimento, né, de ginástica. O vovô virou estrelinha? Porque não, ele morreu, ele não é um ginasta ainda, infelizmente nem vai ser mais. Mas observaram como as figuras, elas estão aí para isso, elas causam uma certa confusão se eu não souber qual é o referente delas. Isso que chama figuras de linguagem, tá? Exatamente isso, Letícia. Quem nunca falou na balada, né? Nossa, ele até é bonitinho. Não, ele é feio que dói. Eu estou falando que ele é bonitinho porque eu não quero ser, né, uma pessoa muito fria com você, meu amor. O que você achou do bofe? Ele, nossa, ele até que é arrumadinho. Mentira, é feio para dedéu. Mas você não vai falar isso para sua amiga, né? Pelo amor de Deus, isso não pode ser falado para mim. Vai que ele case, não é que ela case com o rapaz ainda, né? Vai levar para o coração pro resto da vida. Aí vem o caso da ironia. O que é ironia, né? A ironia é justamente isso, eu falar alguma coisa querendo dizer o contrário dela. Né? Quando eu falo assim, ele é feio? Não, ele não é feio. Eu até casaria com ele. Mentira, casaria nada, separaria no dia seguinte. Então, todo mundo aqui sabe ser irônico, então todo mundo consegue perceber a ironia. Só que a ironia, meus amores, diferente de sinestesia, antítese, qualquer outro conceito, pessoal, a ironia, ela precisa de um contexto. Como assim, professor? A ironia, sem o contexto, ela não funciona. Porque quando você fala assim, eu até casaria com ele, fora do contexto, está querendo dizer uma coisa boa. Mas você fala assim, nossa, ele é tão feio que, até casaria com ele. Estou sendo irônico. É quando as amigas, né, os amigos dizem, essa roupa tá bonita, nossa, tá linda. Nota dó. Por quê, pessoal? Porque você está sendo irônico com a pessoa. E todo mundo de vocês já foi irônico com alguém. Né? Quer que eu repita? O menino lindo, né? É um cão chupando manga, mas a gente fala que é lindo por quê, pessoal? Porque estou sendo irônico. Nossa, foi uma viagem daquelas. Nunca mais farei de novo. Aqui está rindo. Nossa, sabe esse restaurante aqui? Nossa, né? É tão gostoso que eu nunca mais vou pisar aqui dentro desse restaurante. Então é isso, tá?
A ironia, você afirma uma coisa querendo dizer outra, mas ela é uma das únicas figuras que depende de um contexto, tá? Então, observe bem nas questões de você. Se tiver a ironia, aí tem que trazer o contexto. Se não trouxer o contexto, você pode pensar que é uma antítese, que é um paradoxo, tá? Mas se trouxer um contexto que mostra que você quer dizer uma coisa querendo dizer outra, pessoal, é exatamente a ironia, tá? Exatamente. Olha que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém. É um exemplo de educação, né? Nossa Senhora. Gente, e o neologismo, né? O que vem a ser o neologismo, pessoal? Exatamente, por isso que eu falei, ó, ele é lindo, até casaria com ele, né? Porque daí eu dei na entonação, no caso aqui, tá, Maria? Isso que eu falo, na fala, o contexto não é necessário, que a gente entende pelo tom. Sabe quando a gente fala assim, o tom irônico? O tom irônico, ele assegura para mim que eu consiga obter o que eu quero da ironia. Mas no texto escrito, não, meu amor. No texto escrito, eu vou precisar do contexto, tá? E aí vai ficar bem claro para a gente que a ironia sem o contexto, ela não funciona. Na fala tem um tom irônico, mas na escrita tem que aparecer todo o movimento de contexto por trás da ironia, tá? E o neologismo, pessoal? Ah, que bom que entendeu, Maria. No neologismo, amores, eu estou falando do quê? Neo quer dizer novo. E logismo, palavra. Então, uma nova palavra. É o ato de criar novos termos para determinados contextos. Ó, ontem deletei sua mensagem do meu WhatsApp. Gente, né? Quando eu falo aqui o WhatsApp, eu estou inventando uma palavra que não existe, né? Que eu estou me referindo ao WhatsApp. Nossa, então quando você inventa uma nova palavra, professora, quando você tem uma palavra que deriva de outra, né? Você está falando de neologismo? Sim, meus amores. Por exemplo, quer ver? Eu sempre tenho alguns exemplos para os alunos também trazem, né, outros exemplos. Por exemplo, assim, imagina um jogador que está jogando futebol e ele tem um domínio muito ruim, né? Fala assim, nossa, eu canelei o jogo inteiro. Como assim você canelou? Eu inventei uma palavra que canelar quer dizer que ele jogou muito mal. Então, quando eu coloco uma palavra que ninguém conheça, ou tem uma referência, tem uma relação com outra, pessoal, eu estou usando o neologismo. Por exemplo, o deletei, pessoal, hoje faz parte do nosso dia a dia. Mas essa palavra não existia no português até o uso dos computadores na época, né? Que vem do deletar do nosso computador. Essa frase do exemplo da antítese me confunde, pois não vejo sentido conotativo. Ah, não, meu amor, mas aí, aqui não são as palavras no sentido conotativo, tá? É a ideia, é uma figura de ideia, tá? Não de construção, de significado, mas é a ideia, tá? Guerra e paz são opostos nesse caso, tá, Nathalie? Então, dentro desse contexto, por exemplo, aqui, aquele rapaz não é legal, ele subtrai meu dinheiro, você também não tem, né, algo que seja conotativo. Todas as palavras ali estão no seu sentido denotativo, mas a ideia por trás, né, do termo ali é trazer algo de oposição entre os termos, é trazer uma suavização dos termos, tá? Professor, dananã. Obrigado, Cris. Ah, meu amor, me deixou muito feliz agora. Mas vocês perceberam, meus amores? Assim, tem a linguagem conotativa e a denotativa, sim, tá? Mas também tem um uso conotativo e o uso denotativo. Mas o que é esse uso, então, professor? Quando a ideia, tá? A construção por si só, ela mostra o quê? Que quando eu faço, por exemplo, no caso da antítese, que perguntou a Nathalie, né, eu estou fazendo o quê? A ideia não é falar sobre a guerra e a paz, mas é mostrar o sentido contraditório entre elas, tá? O uso delas, sim, Maria. As figuras de linguagem, elas são conotativas por quê? Porque elas estão fora do uso que seria o normal delas.
É claro que quando a gente olha ali, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz, nenhuma palavra ali está no sentido conotativo, todas elas estão no sentido denotativo. Guerra significa guerra, nada significa nada, buscar significa a mesma coisa e paz também. Só que aí eu criei uma relação de mostrar o quê? A divergência que tem entre as duas. Tá? E aí que eu falo dessa linguagem conotativa, que eu tenho que subentender o que aquilo quer dizer para mim. Tá? Quer dizer o quê? Que eu estou realmente fazendo a oposição entre os dois termos, tá? Então, às vezes, não é a palavra que vai estar fora do seu sentido, é o contexto que quer mostrar além daquilo que está aparecendo, tá? Tudo bem, meus amores, tá? Neologismo também deu... Ó, gente, vão perguntando aí, mesmo, né, que ficou um pouquinho para trás a figura, mas pode perguntar, tá? Então, lá atrás, o eu bolei um plano seria neologismo, né? Hoje já faz parte da língua portuguesa, né? Mas se você pegar, tem o verbo bolar? Não tem. Tem o verbo construir, tem. Mas o bolei, né, ele é um neologismo, é uma palavra que ela não tem seu sentido. Agora tem seu sentido porque todo mundo entendeu, né? Deletei meu Face, que antigamente não tinha, né? Eu tive que trazer o neologismo para mostrar. Porque eu teria a palavra apaguei, né? Mas aí eu trouxe o deletei. Mas, gente, aí vocês podem usar muitas coisas. Por exemplo, assim, quer ver? Pegue uma marca, para vocês terem uma ideia, e transforme essa marca num verbo, por um exemplo. Né? As pessoas falam, nossa, ontem eu tuitei o dia inteiro. Né? Ele é instagramável, alguma coisa assim. Porque são palavras que não existem, mas ela faz referência às palavras que existem para trazer uma nova conotação. Tá? Certíssimo? Última página antes dos exercícios, tá? Pessoal, a catacrese pode aparecer? Pode. Pode, não vou mentir para vocês. Mas elipse zeugma vai aparecer com certeza, tá? Mas o que tem a ver a catacrese, pessoal? A catacrese, tem gente que até fala que é uma comparação, para bolar um pouquinho mais nosso meio de campo, né? Que é uma comparação já desgastada. Eu falo que não é só isso. Eu vou empregar alguma coisa a um termo porque eu não tenho nada melhor para utilizar. Por exemplo, sabe, né, o bico do bule, ou a asa da xícara, ou o pé da mesa, né? Tudo isso eu faço o quê? A mesa tem pé? A cadeira tem pé? Não. Mas comparamos, fizemos tantas vezes que para a gente já parece tão natural, né? Utilizar esses termos para fazer referência a esses termos, esses próprios termos, né? É ele dentro dele de novo. Mas parece uma coisa tão assim. Então você fala assim, por exemplo, o pé da mesa estava quebrado. A mesa tem pé? Você fala assim, não. Né? Outras catacreses que a gente utiliza muito no dia a dia, né? A cabeça de alho, por um exemplo, pé de alface, tudo isso já é uma comparação desgastada, já vai há muito tempo. Maratonei, muito bem. Essa palavra é maravilhosa, né? Maratonei. Então, vocês perceberam, meus amores, que quando eu falo de catacrese, é o emprego para um termo, porque não tem outro termo melhor para fazer relação a ele. Ah, quem tem livros aqui odeia, né, que a página tem aquela orelha, né? Nossa, tem uma orelha no meu livro. Vocês lembram, né, de quem gosta de ler aí, o quanto era horrível alguém fazer uma orelhinha no seu livro? Então, tudo isso, pessoal. Ah, vocês podem falar o braço do sofá, o braço da poltrona, tá? O encosto da cadeira. Tudo isso é catacrese. Olha lá, emprego impróprio de uma palavra ou expressão por esquecimento ou ignorância do seu sentido, do seu real sentido. Ou seja, eu não tenho algo melhor para falar, eu vou falar algo que é semelhante. Né, eu estou com o ventilador aqui, a gente falaria que, vou trocar a pá do ventilador, né? Se fosse a hélice do ventilador. Enfim, pá é uma outra coisa, mas eu emprego ali porque tem um formato de pá e faz vento. Vocês têm alguma outra, né? As abas do celular, né? Porque a aba não são, sei lá, seriam folhas, seriam compartimentos, né? Está dividido em seções. Todos embarcaram no trem? Essa eu não entendi, Andressa, eu vou tentar lembrar depois. O olho do furacão, sim, Marisa.
pé de galinha aqui no olhinho, né, também. Né? Ou na barriga do pé, ou no pé da barriga, né, também pode ser. Eu estou lembrando aqui do Andressa, todos embarcaram, porque eu entendi, né? O embarcar vem de barco, né? Não no trem. Talvez fosse isso, né? A troca de um pelo outro. Talvez, Andressa. Batata da perna, olha para você ver, né? Batata da perna. Então, vocês entenderam também o que é essa tal de catacrese, eu fico mais feliz. Eliana, eu acho que isso daí foi meio indireta para mim, né? Mas tudo bem, eu gosto de você mesmo assim, tá? Pé de cana. Brincadeira, tá? Pessoal, então, a catacrese também ficou mais tranquila para vocês? Então, que é esse uso já, né, tão desgastado de uma comparação, uma personificação, já faz parte ali já do nosso dia a dia, a gente nem tenta buscar outro nome, também nem tenta fazer outra referência, né? Agora aqui, elipse e zeugma, pessoal. Agora a gente vai ter que prestar um pouquinho de atenção, porque além de ser uma figura de linguagem, ele mexe um pouquinho com a gramática, tá? De que maneira? Veja se vocês observam, conseguem entender a diferença entre os dois, tá? Elipse, omissão de um termo que é facilmente identificado. Omissão, então, quer dizer que ele não aparece na oração. Zeugma, omissão de um termo que já foi expresso anteriormente. Ou seja, o termo já apareceu, mas eu não vou repeti-lo. Olha a diferença entre os dois. Na elipse, ele faz com que a gente preencha um lugar de uma palavra que a palavra não apareceu em nenhum momento. Já a zeugma, né? O zeugma, ele faz o quase igual, só que ele evita uma palavra que já apareceu. Tá? Por exemplo, assim, eu falo assim para vocês, nossa, ontem eu acessei e tuitei 2 vezes. Que palavra vocês acham, que termo está faltando aí? Nossa, ontem eu acessei e tuitei várias vezes. O que está faltando nessa oração? Ontem eu acessei e tuitei muitas coisas. O que vocês... Ó, ontem eu acessei e tuitei muitas vezes. Eu acredito que está faltando assim, ó. Ontem eu acessei o Twitter e tuitei várias vezes, porque eu não falei ali o que eu acessei. Eu falei assim para vocês, nossa, eu comprei e comi rapidinho. Tá, mas o que você comprou? Então a gente vai ter que subentender, tá? Agora, se eu falo assim para vocês, nossa, ontem eu comprei um salgadinho que me fez mal. Quem que te fez mal? O salgadinho. O que você comprou? O salgadinho. Então, quando eu falar de zeugma, eu tenho o termo um tempo antes na mesma oração. Por exemplo, assim, nossa, eu comprei uma calça muito bonita e meu amigo um shorts. Seu amigo o que é um shorts? Ele comprou, porque eu comprei um shorts, eu comprei uma calça e ele um shorts. Mas ele o que é um shorts? Comprou. Mas o verbo comprar está na oração anterior, zeugma. Agora, quando ele não aparece, pessoal, mas eu sei pelo contexto, eu emprego a elipse. Na prateleira, canecas e mais canecas. Tem a omissão do verbo havia. Ele prefere um passeio pelo campo. Eu, shopping. Eu o quê? Prefiro um passeio. Tá? Ele não veio a minha o quê? Exatamente, Andressa. Eu fui à casa de um amigo. Ele não veio a minha. Ou seja, zeugma, porque eu sei que ele não veio à minha casa. Elipse deixa subentendido na zeugma, evita a repetição do termo. Isso, Jô, exatamente isso, meu amor. Fechou, com chave de ouro, tá? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, assim, ó, se eu tenho uma lacuna ali no texto, não estou falando a lacuna de deixar o tracinho mesmo, tá? Se eu tenho uma lacuna de uma palavra ali que não está expressa na oração, se eu consigo fazer uma referência com ela anteriormente, zeugma.
Se eu não tenho ela anteriormente, mas eu deduzo, elipse, tá? Tudo bem até aqui, meus amores? Fechou? Ai, que bom. Porque agora, gente, eu já estou 1h20 falando para vocês de figuras de linguagem, para você ver como é um termo muito gostoso, extenso, mas é muito gostoso, tá? Seguinte agora. Exercícios. Tchararã. Eu acho que a Kelly está apertando as teclas sem querer. Olha só, vocês querem que eu leia o texto ou vocês conseguem ler aí? Dá para ler? Beleza, então, meu amor. O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada. Exatamente, Lê. É essa música mesmo. Despedaçada. Despedaçada. O cravo ficou doente. Obrigado, amor. Exatamente essa música, Lê. Deixa eu ver aqui. Eita, aqui é que eu quero ver. Daisy. Eu não vou responder a você. Tá, Daisy? Eu não vou responder você. Por que eu não vou responder você? Eu não vou responder a sua pergunta a você. Ufa, professor, o senhor está brincando, né? Tô. Observe, professor, eu não vou dar a você, eu não vou dar o que a você? A resposta. Mas não aparece isso antes na oração. Eu subentendo. Você fala assim para alguém, por exemplo, assim, você pagou a conta? Você fala, eu paguei. Eu paguei o quê? A conta, porque eu tenho esse referente anterior, que é a conta. Agora você fala assim, nossa, eu comprei o que eu queria. Nossa, mas o que você comprou? Comprei o tênis que eu queria, mas eu não tenho o referente anterior ao que você queria. Você percebeu? Então, quando eu falar de zeugma, eu tenho a relação anterior da palavra, que não aparece. Então, eu evito repetir. Por exemplo, assim, eu comprei, no comprar, que eu já falei comprar já, né? Eu assisti um filme de terror e a minha amiga assistiu um filme de comédia. Então, observou que eu repeti, assistiu a um filme 2 vezes? Eu posso falar, eu assisti a um filme de terror, ponto, vírgula, a minha amiga, vírgula, de comédia. Então, eu evito a repetição, mas eu tiro a palavra. Isso é o zeugma. Na elipse, está realmente subentendido. Tá? Professor, eu entendi. Entendeu o quê? A explicação, a questão, a resposta. Você só fala assim, professor, eu entendi. Observe que se eu pegar essa mesma frase e colocar ao vento, ninguém vai saber o que você entendeu. Porque falta o quê? Subentender. Eu entendi o quê? A questão. Tá, meu amor? Ficou mais claro, Deise? Um pouquinho mais fácil? Fechou, pessoal? Muita gente colocou a resposta B aí, né? Essa aí tá fácil, porque é só observar lá que prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Daí a Lê cantou pra gente a música, né? Olha, o cravo brigou com a rosa. Gente, o cravo não briga, porque brigar é uma ação humana, você percebeu? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Gente, são questões humanas, não são próprias do cravo e da rosa, tá? Então, eu atribuo a eles ações humanas. Fechou? O nome disso pode ser ou personificação ou prosopopeia. Ok? Acho que essa ficou muito clara para vocês aqui, né? Letrinha B.
Seguindo o trem azul, o cravo saiu Professor. Sim, Maria, essa foi bem direta, tá? Essa, quem não assistiu a aula de hoje não vai conseguir responder. Mas é questão da própria banca, meu amor. A gente não pega de outro lugar a não ser da banca, tá? O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. No verso sublinhado no trecho acima, e a rosa despedaçada, o verbo sair, utilizado no... todo mundo respondendo já. No verso anterior foi omitido, e essa omissão está marcada pelo uso da vírgula, sem que se comprometa o sentido. A figura de sintaxe, caracterizada pela omissão de um ou mais elementos na oração, já repetidos anteriormente. Vem a ser o que, pessoal? Anáfora, metáfora, zeugma, pleonasmo ou onomatopeia. Deixa eu só voltar aqui uma coisinha, deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, só para dar uma relembrada aqui, ó. Nessa questão, a gente viu lá nas explicações o que é metáfora, prosopopeia, hipérbole, catacrese e metonímia, né? Se vocês quiserem aí lembrar, né, ele é um leão, prosopopeia, então, né, que eu falei que a lua me traiu, na hipérbole, exagero, na catacrese, né, nossa, eu chutei o pé da cadeira, e na metonímia, né, nossa, eu comi uma caixa de chocolates, ou eu adoro ouvir Vando, né, não adoro ouvir o Vando, gosto de ouvir as músicas dele. Em compensação aqui, pessoal, vocês colocaram que a figura de sintaxe, caracterizada pela omissão de um ou mais termos, né, na oração, já repetidos anteriormente, pessoal, que bom que vocês foram direto aqui no zeugma, né? Tá aqui, ó, certinho, bonitinho, ok. Pessoal, opa. Só que aqui tem um probleminha. Nós vimos metáfora, zeugma, pleonasmo. Vocês sabem o que é anáfora e onomatopeia? Lembra o que é anáfora e onomatopeia? A onomatopeia, eu acho que vocês lembram. A onomatopeia, sim, mas e a anáfora? Acho que vocês nunca viram anáfora. Pessoal, quando eu falar para vocês que a onomatopeia, ou pode ser isso daqui, ó. Exatamente. Ou não só a imitação dos sons, tá? Ó, eu posso fazer assim, ó. Tim-tim, né? Ah, as taças fizeram o tim-tim. Ou eu posso falar também, olha, o tilintar. Tilintar aqui, tá, pessoal? Das taças. Eu posso falar o au-au, ou eu posso falar o latido. Então, eu posso usar tanto o som quanto o verbo ou o substantivo que faz a referência a esse som também. Então, cuidado, o único cuidado é esse, tá, pessoal? A onomatopeia, todo mundo fala assim que é só o som. Não, mas também tem o verbo e o substantivo desse som. O latido do cachorro me atrapalhava. O latido, estou falando, então, que é uma onomatopeia, tá? O tic-tac do relógio, né? O relógio faz tic-tac, é o barulho. Agora, o tic-tac do relógio é substantivo, tá? Deu para entender bem, então, o que é essa onomatopeia que vocês já sabiam, né? Tintinho, tilintar. Quando os sinos, né? Veio uma música infantil na cabeça aqui que a minha filha canta, né? Os sinos fazem, né? Agora acho que é o trem, não sei como é que chama. Ela faz com a flauta. Mas olha, quando os sinos tocam, eles badalam. O badalar dos sinos é uma onomatopeia. Só que chama, olha que nome maravilhoso para você colocar num cachorrinho seu, tá? Vem aqui o verbo onomatopeico. Ele vai adorar esse nome, né? Verbo onomatopeico. Porque é o verbo que faz o som que vocês falaram, tá? É claro que se eu falar cabum e explosão, são coisas diferentes, tá? Não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas quando eu falo assim, ó, o latido, o coachar, o mugir, o badalar, tá? Agora, o que vem a ser essa... Tudo bem aqui é onomatopeia, né? Tibum na piscina, né? Agora, o que quer dizer a anáfora, pessoal?
A anáfora é a... Deixa eu ver se tem aqui no texto. Ó, aqui no texto tem. Quando eu falo de anáfora, ó, o cravo, a rosa, o cravo e a rosa, o cravo e a rosa. Ou seja, é a repetição de termos no início de cada versinho de um poema ou de uma música, tá? Então, a anáfora aqui, pessoal, é essa repetição do início de cada uma delas, tá? E ele chegou, e ele observou, e ele constatou, e ele verificou. Então, você vai repetindo um tema no começo de cada versinho, tá? Lembra que cada linha é verso, conjunto de verso forma estrofe, tudo bem? Isso, então, é anáfora, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a repetição. No início do verso. Ok? Agora a gente sabe, então, também o que quer dizer anáfora, tá? Seguindo o trem azul aqui, pessoal. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? Não, né? Se tiver dúvida, pode falar aí. Questão número 3. E essa daqui agora eu quero ver vocês responderem. Para Carolina Maria de Jesus, a favela é onde se colocam aqueles que não têm espaço na cidade, aqueles cuja situação vai ser resolvida depois. O excerto acima explica o porquê da expressão quarto de despejo, tá? É o texto que vinha na prova. Nessa construção de Carolina Maria de Jesus, é possível considerar que ocorre o quê? O impérbato, sinestesia, hipérbole, silepse ou metáfora, pessoal. Opa, 3 respostas ali já, muito bem. Todo mundo indo na letra L agora. Será que é metáfora? A favela é como se fosse um quarto. Ângela. Pessoal, então, todo mundo ali concordou que a letra E. Por quê, pessoal? Ó, primeira coisa que eu falei para vocês, né? Olha que coisa maravilhosa. O verbo é aqui que eu mostrei para vocês lá atrás, né? A favela é onde se colocam? Não, pessoal. A favela é um conjunto de casas humildes que não têm infraestrutura básica, por exemplo. Essa é a definição de favela. Por que acontece isso, pessoal? Ó, sempre que eu trago o é, eu vou definir alguma coisa. Ele é legal, ele é bonito, ele é descontraído, ele é inteligente, ele é um monte de coisa. Então, vai definir alguma coisa. Tudo bem? Ou vai dar a essa pessoa, ou essa coisa, uma característica, uma habilidade, enfim, algo relacionado a ela. Mas quando isso que eu relaciono a ela não é algo que pertence a ela, aí eu vou usar a metáfora para vocês lá atrás, tá? Isso que vem a ser nossa queridíssima metáfora. Então, quando eu falo que ó, a favela é onde se colocam aqueles que não têm espaço na sociedade, na cidade, pessoal, realmente eu estou usando a metáfora. Tudo bem? Então, a metáfora é isso. Além do verbo de ligação, a favela não é um lugar onde se coloca aqueles que não têm espaço. Favela é um conjunto de casas humildes que não têm infraestrutura básica. Agora, Bebeúdo, por que chama favela? Você sabe por que a favela se chama favela? Você tem ideia por que a favela se chama favela? Porque lá no Rio de Janeiro, no final do século, tá, pessoal, as pessoas que não tinham casas, elas subiam os morros para construir suas casas. E nesses morros havia uma vegetação bem baixinha, um tipo de grama, chamada de favela.
E aí, então, dá-se o nome a essas casas construídas de maneira rústica e que não tem infraestrutura básica, chama-se favela. Então, a própria palavra favela é uma metáfora, né? Porque é a... Eu não diria... Será que eu diria metáfora ou será que eu diria que é uma metonímia, né? Que é a substituição de algo por alguma coisa. Mas, enfim, é essa relação, tá? Agora, aqui também, ó, a hipérbole e a sinestesia, nós vimos na nossa aula. Hipérbato e silepse, pessoal. O hipérbato, para vocês terem uma ideia, é só a inversão da ordem lógica de uma frase, tá? Por exemplo, assim, ó. Quer ver? Seria mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Opa, falhou aqui, ó. A aula eu a terminei cedo. Quer conexão, Jô? Voltou agora? O que quer dizer hipérbato, então? Ó? A oração teria que começar aqui, ó. Eu, tá? Deixa eu tirar esse A do meio aqui, tá? Opa. Teria aqui, ó. A aula eu terminei cedo. Eu terminei cedo o quê? A aula. Então, no hipérbato, há a inversão lógica da oração. Só isso. Então, eu pego lá o predicado e coloco na frente do sujeito. Só isso. Tudo bem? Isso é o hipérbato, é a inversão da ordem lógica da oração. Porque a ordem lógica da oração seria sujeito mais verbo mais predicado. Aqui está o predicado, o sujeito e o predicado, ou seja, alguma coisa está fora da ordem aí, ok? Isso é o hipérbato. E a silepse, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? Alguém já ouviu aquela música do Traje a Rigor que fala assim, ó? A gente somos inúteis. Alguém já viu isso? A gente somos inúteis? Inútil! A gente somos inúteis! Quer dizer o quê, pessoal? Quando eu falo em silepse, eu falo o seguinte, ó, tem algum errinho de concordância aí, mas dá para entender, tá certo. Qual é o errinho aqui, ó? Pessoal, se eu estou usando o verbo somos, quem seria a pessoa verbal do verbo somos? Seria o nós. Eu teria nós somos inúteis ou a gente é inútil. Vocês perceberam? Então, a silepse, essa permissão que dá. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é na Prefeitura de São Paulo, fala assim, São Paulo, né, são todos, ou somos todos, né, com a palavra São Paulo. São Paulo, somos todos, ou são todos. Ele faz uma brincadeira também com essa ideia da silepse, tá? Ele tem essa troca. Essa troca, então, por exemplo, aqui é uma troca de pessoa verbal. Eu troquei o agente pelo nós, dependendo da construção. Quando eu falei que a gente somos inúteis, ou inútil, né, dependendo da concordância aqui, ou quando eu falo, né, que, aqui eu coloquei, né, a gente é inútil, ou a gente somos inúteis, ou inúteis, né, ou inútil. Por quê, pessoal? Porque quem é o agente? Aí que vem a parte mais legal dessa compreensão. Quem que é o agente? O agente é o próprio nós. Então, observe que quando eu falo agente, eu me coloco no meio. Então, a silepse, ela faz isso, ela brinca com o número entre o sujeito e o verbo, tá? A velha São Paulo é envelheço na cidade, por um exemplo. Então, a silepse é isso. Aí tem silepse de número, tem silepse de gênero, tá? A silepse de gênero é quando eu modifico o gênero de uma construção, tá ok? É gênero, pessoa e número. Tá? É só para vocês terem essa ideia. Ele parece errado, mas ele não é, porque a silepse permite isso.
Mas aí vem a pergunta, já caiu o CELEPS em alguma prova que você viu, professor? Não. Até agora, em todos os anos que eu faço bancas e mais bancas e mais bancas, eu nunca vi CELEPS lá, tá? Questão número 4. Identifique a figura de linguagem presente na frase. O tempo é um grande escultor. Agora sim, vocês podem responder essa questão com muito mais tranquilidade. Eu vi uma das letras C ali, falei assim, não estou enxergando metonímia ali. Mas depois tem uma chuva de ar. Eu falei, a letra A eu entendo, né, Angela? A letra A eu entendo como metáfora. Por que não seria metonímia, pessoal? Né? Porque na metonímia, eu teria que, então, né, com o tempo, eu queria ser uma metonímia para o tempo. Não consigo nem entender. O escultor também não consigo fazer uma metonímia ali. Eu vou pensar depois, eu respondo, mas não consigo imaginar agora alguma. Mas sim, pessoal, é uma metáfora. Porque, ó, o tempo é. Oh, desliguei aquele aqui, não percebi. O tempo é. Mas realmente o tempo é um grande escultor? Não. O tempo, como eu falei para vocês, né? O tempo é a medição espacial, ou a medição que se faz, ou a ideia que se faz da passagem de tempo, né? Porque o tempo realmente. Aí eu falei no paradoxo, né? Que o tempo não existe. Enfim, pessoal, aqui realmente eu estou falando, então, de uma metáfora, tá? Comparação metonímia e hipérbole, a gente já viu nas explicações lá, tá? Chuchu, beleza. Percebeu como vai ficando mais simples entender tudo isso daqui agora? Até mais duas questões. Gente, ó, eu vou só voltar aqui, ó. Eu tenho a parte de pontuação que eu não vou conseguir dar hoje para vocês, mas na próxima aula eu encurto mais o tempo das outras apresentações e falo sobre pontuação para vocês, tá? Te escrevo com o teu telefone ainda quente. Vitonino, o tempo corre rápido. Né, enquanto eu vou respondendo aqui, eu vou ver essa oração aí, tá, Maria? Te escrevo com o teu telefone ainda quente. Considerando o trecho inicial do texto, é correto afirmar que a linguagem dominante é a. Aí vocês respondem aí, tá? Se eu pensar que o tempo corre rápido, eu estou usando a personificação, né, do correr ali. Mas a metonímia acho que a gente não alcançou ainda. Vou ter que olhar mais um pouquinho, porque se eu pegar bem para pensar ali, corre rápido, quem corre são as pessoas. Né? Não enxergo. Todo mundo foi lá. Conotativa, já que o telefone não está de fato quente, pessoal. Tá vendo? Alguém falou para mim no começo da aula, professor, é difícil entender conotação e denotação. Eu acredito que agora não mais. Vocês perceberam? Que agora não mais a gente tem dificuldade? Denotativa, é claro, pessoal, que nessa questão eu li agora há pouco, né? As explicações também. Eu já sei, deu para entender bem agora, meu amor? As explicações que acompanham a definição também são estranhas. Não, denotativa, pois, se observa o uso adequado da língua. Alguém pode colocar isso, né? Quem não souber o que é. Conotativa, em virtude do pronome ter como próclise, né? É erro gramatical que eu não posso nem começar uma oração com um pronome oblíquo, né? Denotativa, dado que ele escreve após um telefonema, não sei se a pessoa, né, não entendesse o que é denotativa ou conotativa. E conotativa porque o autor escreve às pressas após o telefonema. Então, observe que... Ai, que bom, marido, ficar bem clara essa diferença entre as duas. E é isso, tá, pessoal? Conotação e denotação não tem nem muito mais o que explanar para vocês. E aí a gente chega na sexta questão. Essa daqui agora vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Em qual dos trechos a seguir há uso de linguagem conotativa?
O tempo é cruel. Olha que metáfora linda. E aí, pessoal, onde tem linguagem conotativa aqui? Cris ficou em dúvida, meu amor. Eu tenho certeza. Temos dúvidas, temos dúvidas. Pessoal, aqui, vocês estão vendo aqui em cima essa palavrinha aqui, ó? Essa pergunta, eu vejo uma resposta nela, mas a banca se confundiu ali, como eu falei para vocês, tá? Então, essa pergunta não tem uma resposta certa, mas ela tem uma menos errada. Porque, olha só, eu tenho certeza que a galera colocou a letra E por conta dessa palavrinha aqui, ó. Quartinho. O que é um quartinho? É um quarto pequeno. Quem não possui em casa um quartinho, um armário ou uma gaveta que serve unicamente para despejo? Então a gente coloca no quartinho as coisas que a gente não quer mais, o armário a gente não quer mais, ou na gaveta que eu não quero mais. Então eu tenho certeza que vocês colocaram a letra E por conta da palavra quartinho. Tá? Mas a palavra quartinho, pessoal, ela está no sentido denotativo dela, que é um pequeno quarto, sem nenhum problema. Tá? Então, ó, aqui, ó, unicamente para despejo, que é despejar, ou seja, colocar em algum lugar algo que você não quer mais. Então, na palavra despejar, tem despejo, que é colocar em algum lugar algo que você não quer mais, né? Para despejo, ou seja, o despejo aí, ele vem até como um substantivo, né? Não despejo de eu coloco, mas para a colocação, para, né, o despejo. Na letra C, ó, sem dinheiro, sem emprego, sem formação, ela se mudou para uma das primeiras favelas do Brasil. Favelas, pessoal, tá também na simbologia, que quer dizer que é o quê? As casas de construções rudimentares, sem o saneamento básico. Também tá tudo ok aqui, tá? Essa tá confusa, José, porque ela não tem a resposta certa, tá? E as pessoas ficariam confusas. Eu ficaria feliz se ninguém tivesse colocado a letra A. Carolina Jesus nasceu em Minas Gerais. Realmente, ela nasceu em Minas Gerais. Então, aqui está completamente denotativa. Um passeio por qualquer cidade brasileira nos prova que o problema ainda não foi resolvido. Nos prova, né, nos mostra. Pessoal, também está tudo ok aqui, tá? Também não poderia ser, porque o provar também é de provação, tá? Para mim, exatamente, Kelly. Para mim, a única que seria essa aqui, é o mesmo tom. Só que quando eu falo o mesmo tom, a palavra tom, ela assume duas coisas diferentes, né? O tom pode ser realmente o tom musical, ou seja, a discordância das notas musicais, ou também poderia ser o tom, o quê? Da maneira que a pessoa fala. Então, aqui eu poderia ter o tom numa linguagem, no que eu entendi nesse contexto, que é em tom diferente, ou seja, o tom de importância diferente. Mas as pessoas que fizeram essa prova e entraram com um recurso falaram assim, não, mas o mesmo tom, ela está falando na mesma suavidade do som, tá? Então também não mudaria. Oi, Jacélia. Por isso que eu falei que estava bem difícil quando eu fiz lá Sim. as questões, porque elas estão bem nesse sentido, assim, dessa forma. O ruim é que essa daqui, amor, ela tá errada, ela não tem resposta certa. Por isso que você ficou com essa sensação, tá? Porque realmente ela não tem resposta certa. Às vezes as bancas... Tá vendo que eu falei? Alguém perguntou lá atrás, pode ter duas na mesma? Não, por conta disso, meus amores. A banca, ela tem que deixar uma resposta seja clara para todo mundo. Eu posso errar, mas a explicação eu entendo. Aqui não tem como. Tá? Essa deu recurso, tá, Rebeca? Então, até que ela tá bem grande, que acho que ninguém percebeu essa palavrinha aqui, não. Ela foi anulada já no concurso, tá?
A gente só coloca aqui porque a gente realmente baixou da prova e mostrou para vocês. Pessoal, então é o seguinte, ó, eu explanei muito com vocês a parte de figuras, porque é importante. Para a próxima aula, eu vou começar com a parte da pontuação, que até a gente viu aqui um pouquinho, né, na Zeugma, essa vírgula, ponto e vírgula, que eu acho importante, elas aparecem. Mas na próxima aula, que já está planejadinha, eu vou começar com a pontuação, de maneira mais curta, porque é uma compreensão mais curta, e prossigo com a aula normal depois. Tudo bem? Então, ó, só vou parar de gravar aqui, mas vocês continuem comigo aqui, tá? Só vou me despedir de quem está na aula gravada, então... Gente, precisou de alguma ajuda, pode me procurar, tá? Eu já deixei para vocês o meu WhatsApp, mas se quiserem eu coloco aqui de novo, ó. Que é o 11 9 9783 0662, que é o funk do Fabinho, que vai dar PlayStation 2. Tá? Então aqui agora eu me despeço da galera da aula que está assistindo gravada. Então, tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Estudem e me procurem. Tchau, tchau.